Boa noite, pessoal. Para mim ainda é bom dia, são 9h52, estou gravando aula de manhã. Enfim, hoje a gente vai falar sobre ganhos e perdas térmicas, tá? Tanto por ventilação, por insolação, vamos falar de talude, né? Ou seja, de solo, como ele consegue guardar calor e proteger a edificação, assim guardar a temperatura de dentro dela. E, enfim, sobre diversos outros pontos, ok? Tô meio cego ainda, tava arrumando a iluminação aqui, o trilho, olha, tá vendo? Tem até uma queimada aqui. Tava arrumando a iluminação porque meu rosto tava ficando muito escuro, aí mirei aqui para uma parte branca para conseguir refletir aqui, porque a câmera tava bem ruim. Enfim, vamos lá. Nossa aula em si, que eu mais amo nessa disciplina, é que ela é basicamente uma conversação, uma discussão sobre assuntos de conforto térmico, ambiental, acústico e tudo mais. Ela é muito ampla, é muito aberta, né? Eu já falei para vocês diversas vezes que a minha intenção aqui é fazer com que vocês enxerguem o mundo aí tendo um aproveitamento de energia natural, né? De temperatura em si, tanto da temperatura que proporciona para a gente assim evitar aí tanto gasto com energia elétrica para aquecer ou para esfriar um ambiente, sendo que a gente tem diversas técnicas para usar de ventilação, de insolação, para esquentar, para esfriar e tudo mais. Então, é muito amplo, é o que eu mais gosto. Deixa eu pegar. Aliás, essa é uma total diferença da disciplina de topografia, né? Porque ela é muito mais regrada, a gente tem conteúdos a seguir exatamente, tem cálculos que se aplicar de uma fórmula errada dá tudo errado, e, enfim. Essa de conforto ambiental, graças a Deus, ela é mais tranquila. Vou colocar aqui nosso slide, nosso compartilhamento de tela. Perfeito. Bora lá, então. Nossa terceira aula, então, tá? A gente vai falar sobre ganhos e perdas térmicas. O que eu espero que vocês consigam fazer a partir dessa aula, pessoal? Analisar os ganhos e perdas de calor através das janelas da ventilação, ou seja, como que a gente consegue ganhar calor, como que a gente perde calor também, pensando nessa troca aí de temperatura do ambiente interno com o ambiente externo, através da insolação e da ventilação, ok? 2. Distinguir as estratégias propostas através da carta bioclimática. Vocês vão ver um pouquinho mais para frente. A gente vai estudar em si a carta bioclimática muito a fundo, ok? Eu vou explicar para vocês mais para frente. A gente vai desenvolver essas cartas durante as aulas. Mas não sei se é na próxima aula que está organizado para a gente desenvolver. Vou dar uma conferida depois. Mas, enfim, a gente vai desenvolver o estudo de cartas bioclimáticas que ela dá algumas propostas que a gente pode utilizar. Então, se o ambiente é muito quente, né, a gente pode utilizar alguma técnica ali que vai melhorar o conforto nesse ambiente. E terceiro objetivo específico, terceira coisa que eu espero que vocês consigam fazer, escrever sobre a eficiência do contato com o solo. Tem alguns pontos positivos aí que a gente pode utilizar, tá? Nosso contato, da nossa edificação aí, do calor do solo em si, contato com o solo que a gente pode utilizar para ganho e perda de calor também. Nosso quarto objetivo, aplicar os dados do calendário solar na carta solar. Eu vou explicar para vocês, então, o que significa o calendário solar e o que significa a carta solar, para que vocês consigam entender isso e aplicar um dado, alguns dados na carta solar e vice-versa, fazer a leitura do calendário solar. A gente vai se aprofundar também muito na carta solar, aqui não sei se vocês já chegaram a ter uma introdução na matéria de conforto ambiental 1, mas se vocês não tiveram, vocês vão ter no próximo bimestre, se eu não me engano, ok? Primeiramente, pessoal, falando sobre ganho solar pelas janelas. A gente sabe especificamente que a localização de uma janela, para onde a gente, né, faz uma abertura aí na nossa edificação, vai garantir que a gente consiga uma iluminação boa ou uma iluminação ruim. Gente, o maior problema de todos, que parece alguma coisa super fácil e as pessoas não pensam na maioria das vezes. Poxa, eu estou fazendo uma edificação, né? Estou construindo a minha casa ali e o norte só está marcando o terreno. Já citei isso para vocês.
mas a pessoa não pensa, por exemplo, onde será que eu vou ter, onde meu sol está nascendo, onde ele se põe, qual que é a minha latitude, enfim, quais são os horários que eu vou ter esse sol disponível? Ou seja, será que ele vai me dar uma iluminação boa? Ou será que vai ter um momento que eu vou precisar de uma proteção ali para me proteger do sol? A gente falou, por exemplo, na aula passada, em relação ao céu claro, né, a céu nublado, quando a gente tem um céu aí totalmente nublado, ele simplesmente, o céu em si, a luz toda, ela é distribuída por toda a esfera em si, por todas as nuvens, então, querendo ou não, ela não causa um ofuscamento. Porém, quando a gente tem um céu claro, né, o sol ele fica no horizonte. Então, imagina o sol de frente numa janela batendo, né, tanto de manhã quanto à noite ali no horizonte, pegando o dia inteiro. Isso, querendo ou não, vai ofuscar a sua vida, vai atrapalhar. Então, a gente vai precisar de uma proteção ali, seja um brise, seja um brise horizontal, vertical, ou seja uma cortina, uma persiana, enfim, alguma coisa a gente vai precisar para se proteger dessa insolação e dessa ventilação. Existem estudos que a gente vai fazer, tá? Que vão mostrar para a gente como que a gente pode melhorar a perda e a troca de calor, tá? Através das janelas. Por exemplo, quando a gente pensa, por exemplo, numa parede em si, a gente sabe que a espessura dela, né, muito maior do que a espessura de um vidro em si, de um vidro simples, que seria um blindex. Então, todas essas coisas a gente deve considerar quando a gente vai fazer uma construção. Por quê? A gente sabe que a parede, queira ou não, ela vai guardar mais calor. Porém, ela vai guardar o calor durante o dia e vai soltar esse calor durante a noite. Então, aí a gente tem que pensar em como que a gente vai fazer isso. Essa minha janela vai ficar exposta o dia inteiro, por exemplo, ao sol, ou não? Essa janela vai ficar vai pegar sol em pouca parte do dia, e aí o calor que ela liberaria à noite, por exemplo, eu posso trabalhar com um espelho d'água na frente dessa parede, onde eu vou ter ali uma umidificação do ar e em si vou melhorar ali a temperatura, vou evitar que ela passe esse calor para dentro da edificação, do interior em si, evitando ali um superaquecimento à noite e, enfim, né, criando um desconforto térmico. Então é basicamente isso, pensar para onde eu estou abrindo essas janelas. São essas coisas que eu pretendo cobrar de vocês nessa primeira avaliação que eu vou fazer. Por quê? Eu acho que é muito importante a gente pensar para onde a gente está fazendo uma edificação. Eu pretendo fazer essas leituras com vocês junto de projeto. Então, para que lado aí vocês estão pensando nas aberturas de vocês? Isso também pode influenciar diretamente na forma, tá, da edificação. Ou seja, como que eu vou como que essa forma acontece ali, como que eu consigo ter um aproveitamento melhor da edificação a partir da forma, a partir das aberturas. Pensando nisso, você já consegue, se a gente começa a pensar por isso, você já consegue imaginar como que a gente tem uma iniciação criativa aí muito grande. Ah, professor, eu não sei por onde começar o meu projeto. Poxa, comece fazendo esses estudos. Pensa na insolação, pensa de onde vem a ventilação, ela varia durante o dia, a ventilação de manhã vem de tal direção, à noite ela muda, enfim, como a gente pode pensar isso, né? Já é uma técnica aí totalmente, já é uma direção muito boa para a gente começar a desenvolver projetos. Vocês podem criar diversas formas a partir disso, vocês podem criar diversos designs em si arquitetônicos, então tipo, eu acho que é uma coisa muito ampla para se pensar e muito boa, porque nunca acaba, quanto mais a gente começa a pensar, sempre acha mais alguma coisinha que pode ser melhorada dentro do projeto, ok? Aqui eu coloquei duas tabelas, tá? Uma é sobre o coeficiente de sombreamento de janelas e vidraças, ok? Nada mais do que explica, por exemplo, o tipo de vidro em si e qual que é o coeficiente de sombreamento dele. Então, né, tem vidro transparente, né? Então ele sombreia mais, ou seja, passa um pouco de calor ali. Porém, aí vai escurecendo, do verde. Aí tem o fumê, enfim, o cinza. Ele dá as diversas escalas de vidro e o coeficiente de sombreamento dele, tá? A gente sempre tem que pensar nisso, pessoal, como assim, no vidro em si, quando a gente trabalha com janelas, né, com blindex, quando a gente pensa simplesmente, tipo, eu vou colocar tudo blindex na minha casa, não vai ter o caixilho em si, não vai ter tanto espaço e tudo mais, eu quero só que seja uma casa totalmente de vidro, etc. Beleza, tranquilo. Só que ele tem uma troca de calor muito fácil com o ambiente externo. A radiação solar em si passa facilmente, porque ele é, querendo ou não, um material que permite essa troca de calor, né? Diferente de uma parede, né? A gente sabe aí, por exemplo, que são utilizadas as técnicas de construir paredes duplas, ou seja,
construa uma, deixa ali um espaço para passar ar em si, ventilação, e construa outra parede aí entre esse espaço vazio. Por quê? Querendo ou não, isso dá ele garante assim a perda de calor, ou seja, o aumento da temperatura. O ambiente interno se garante aquela temperatura e não troca tanto com o ambiente externo, entendeu? Enfim, continuando aqui, o vidro em si a gente consegue ter algumas estratégias para a janela, tá? Que a gente pode utilizar. Por exemplo, o vidro simples em si, ele tem uma radiação, uma troca de radiação solar, né, de calor em si, muito forte com o ambiente externo, porém a gente pode utilizar algumas técnicas aí, tipo duplicar a espessura do vidro, a gente utiliza aí o vidro duplo. Isso aumenta aí o nosso coeficiente de sombreamento. Se a gente pensar no vidro transparente, né, de sombra em si a gente não teria tanto, porém se a gente começar a escurecer isso, em escala de verde, cinza, fumê e tudo mais, a gente garante um sombreamento melhor, ok? Enfim, o objetivo aqui desse slide em si que eu criei para vocês era entender a contribuição do sol às necessidades de aquecimento e esfriamento de uma edificação. Ou seja, a gente tem o sol ali para a gente utilizar. Se a gente tem a gente está num clima em si que é muito quente, poxa, eu não preciso ter um sol que vá ficar ali na minha edificação batendo o dia inteiro na parede. Eu posso, né, fazer essas aberturas indiretas em si, voltadas para uma outra direção e não especificamente voltar todas as minhas aberturas ali para receber sol o dia inteiro, né? Eu consigo trabalhar isso, é meio que fazer essa variação em projeto, ok? E aí eu coloquei essa outra imagem aqui, que ele dá o coeficiente de sombreamento de diferentes elementos de proteção solar internos e externos. Esse daqui eu acho bom para você pensar nas diversas técnicas que a gente consegue utilizar aí para proteger uma fachada, para proteger uma parede, uma edificação em si do sol. Então, poxa, professor, eu quero muito voltar eu quero aproveitar esse sol durante o dia, mas não quero ele à tarde, então eu posso fazer aí os brisas horizontais, onde eu vou variar. Ou eu tenho, por exemplo, um sol que durante uma estação do ano ele está em tal posição e durante a outra estação do ano, a contrária, ele está em outra posição, professor. Mas tá, como que eu faço se eu quero utilizar ele mais no inverno e eu quero me proteger no verão? Poxa, usa aí o brisa horizontal, ou às vezes você consegue usar até um vertical, dependendo, né, de como você vai aplicar isso ali. Então a gente tem diversas formas, tá? Eu coloquei aqui, por exemplo, reguladores solares, tá? Ou então muito semelhantes com os brisas verticais. Aqui também a gente tem o modelo grelha, tá? Que é esse modelo de caixilho aqui que vocês conseguem ver da janela. Antigamente se usava bastante isso, ou seja, já há muito tempo as pessoas pensam em conforto ambiental, porém a gente nunca fala muito sobre isso, ok? E são técnicas que a gente utiliza no dia a dia, basicamente de lógica, ali, de pensar como que eu poderia aproveitar melhor a iluminação, ou enfim, né? Tem essas diversas formas aí. Por exemplo, eu aqui estava lutando no escritório agora com uma iluminação artificial, porque eu mirei a luz para mim e a câmera ficou totalmente escura do trilho de luz em si. E eu pensei, putz, né, não adiantou nada. Então, o que eu preciso fazer? Mirar ela para uma superfície clara, né, para uma parede clara, opaca em si, porque isso vai refletir a iluminação em si. Eu acho que vocês já devem ter visto isso, querendo ou não, na faculdade. Mas, quanto mais clara a superfície, mais ela reflete. Quanto mais escura, menos ela reflete luz. Então, eu mirei ela ali para a janela, para a parede em si, para o armário, e os dois são brancos, estão refletindo aqui toda a iluminação em mim. Eu acho que melhorou bastante, pelo menos aparentemente. Estou meio cego ainda, porque eu fiquei olhando para a luz na hora que eu estava arrumando ela, mas acho que deu uma melhorada. Enfim, é basicamente isso. Eu falei para vocês também na última aula que a gente pode aproveitar a iluminação natural de diversas formas, até mesmo, tá, a iluminação do solo em si. Então, professor, eu não quero aproveitar, tipo, eu já vou ter um calor, um clima, a minha edificação está num clima muito quente, então eu não quero que o sol fique incidindo ali o dia inteiro na minha edificação. Poxa, você pode aproveitar talvez, colocar algum protetor ali de alguma forma, vamos pensar em persiana aí também, tá? Para dar uma variada aí, um beiral, alguma coisa. A gente pode trabalhar então ali uma proteção e pensar que a iluminação do sol em si você pode aproveitar a que reflete do solo, tá? O solo em si é uma grande estratégia em si, é uma boa estratégia para a gente utilizar.
ele reflete a iluminação e manda para dentro da edificação. Então, perfeito, a gente utiliza a iluminação que vem do solo, ok? Deixa eu ver o que mais que a gente poderia falar aqui desse slide. Venezianas externas, pessoal. Vocês lembram antigamente, tá? Não vou fazer propaganda de nenhuma marca, mas vocês já devem ter escutado aí dessa Sasaki, que eram as venezianas externas perfeitas. Antigamente, até hoje em si, eu não tenho totalmente certeza, mas antigamente eram muito caras. Então, quem tinha em casa, nossa, olha que incrível. Eu tive em uma das casas que eu morei, realmente é maravilhoso, porque você consegue controlar a iluminação dentro de casa durante o dia, né, com diversos reguladores ali que você vai mexendo nele, e aí você ou fecha mais ou abre mais, aí você consegue controlar a iluminação. Então, às vezes, quando estava muito sol, eu ia lá e fechava, deixava ela meio aberta, metade aberta, e eu conseguia controlar essa iluminação e fazer com que o meu quarto não ficasse ofuscado, até mesmo porque nessas frestas aqui passa a iluminação, se está muito forte, aí, né, fica aquela marca toda sombreada, você não consegue nem enxergar nada também direito dentro do ambiente interior que você está. Tubos de lona também, tá? Também ajudam bastante no sombreamento, então protege, a gente consegue utilizar a iluminação em si, que passa aqui por baixo, aqui a iluminação refletida pelo solo, também é muito bom. Aqui a questão dos beirais, ok? A gente também pode utilizar os beirais, seja para, não sei se vocês já chegaram a encontrar aqui em Itapeva, eu moro aqui, não faz muito tempo, então eu não conheço assim uma edificação que dê para usar de referência em relação a isso. Porém, a gente pode utilizar ali um beiral, que seria essa parte aqui, ó, mais acima, vocês conseguem ver na imagem, dá para a gente utilizar aí, seja na horizontal, na vertical da janela, no lado em que você quer, digamos, proteger a sua edificação do sol, ou seja, eu não quero tanta incidência durante o inverno, o meu sol está mais acima, então eu não quero ele muito, incidindo ali ou diretamente para não causar ofuscamento, alguma coisa. Então, vocês podem trabalhar dessas formas, tá? As árvores também, a gente consegue aqui trabalhar a árvore como proteção, como elemento de proteção solar. Então, ela diminui também ali a quantidade de radiação que vai adentrar a edificação. Estratégia, você pode colocar ali, pensar no plantio de árvores próximo à janela em si, na frente, ao lado. Enfim, tudo isso a gente consegue utilizar aí para pensar num conforto térmico de iluminação, ok? Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar sobre. Persiana de enrolar interna, pessoal. Ou seja, aquelas persianas de rolo, acho que vocês já devem ter visto isso, né? Que a gente abaixa ela, recolhe e tudo mais. Tem umas que são mais transparentes, outras que são menos, então varia aí a quantidade de sombreamento, o tanto de iluminação que ela vai deixar passar. E também tem a questão da cor, tá? Que eu falei para vocês. Quanto mais claro, mais reflete. Então, né, se eu tenho iluminação de fora, eu vou ter uma luz mais difusa dentro do meu ambiente. Agora, quanto mais escura em si, ela vai bloquear em si, não vai refletir tanto, então não vou ter um aproveitamento muito grande dessa luz. Porém, né, a gente sabe que tudo que é escuro em si gera calor. Quanto mais escuro, mais calor. Quanto mais claro, mais frio. Então, tem essa regrinha básica aí que a gente pode utilizar. Até mesmo vocês podem trabalhar isso quando vocês forem fazer edificação e tudo mais, ok? Edificações em si, tá? Se a gente pensar na escala de cores, quanto mais clara a cor, mais fria. Quanto mais escuro, mais quente. Então, tudo isso também pode ser trabalhado quando a gente vai fazer uma edificação em si. Ganhos e perdas por ventilação, pessoal. Bom, a gente pode trabalhar a ventilação de diversas formas em uma edificação, tá? Tanto aí nas aberturas da janela em si, quanto na quantidade da porcentagem que a gente trabalha. Vocês já devem aí ter pego bastante código de obra, né? Vocês estão aí no 6º termo. Vocês já devem ter pego bastante código de obras para fazer projetos em si. E aí lá vocês veem, por exemplo, que tem uma porcentagem em si que vocês precisam ter da área, né? Da área do piso, para fazer de abertura para insolação, e aí tem uma porcentagem, né, por exemplo, metade do que você vai ter de insolação, você precisa ter de abertura para passar a ventilação. Nada mais é do que isso, ok? Ganhos e perdas por ventilação. O mínimo que a gente precisa aí é que tenha pelo menos metade
da área de iluminação, passando a ventilação, tá? É o que garante aí a nossa troca de calor em si, tá? A nossa troca de ventilação em si do ambiente interno para o ambiente externo, para a gente não ficar com aquela sensação de, sabe quando você está num ambiente com várias pessoas num ambiente apertado e te causa aquela sensação de claustrofobia e tudo mais, né? Chega a dar falta de ar. Então é basicamente por isso que a gente trabalha a ventilação em si, baseado nesses códigos de obra, tá? Nessas porcentagens que a gente tem aí. Aqui a gente tem uma tabela em si, tá? Para perdas e ganhos térmicos devido à ventilação para edificações multifamiliares e comerciais. Então ele vai dar várias informações que a gente vai trabalhar ao longo do tempo. Dá os valores para, por exemplo, essa parte de varejo, galeria comercial, shopping center, tá? Essa média em si, que é esse valor que ele dá, é da ventilação em si quando a gente está com uma ventilação normal, digamos, a gente está na rua e está andando numa edificação, numa ventilação que ele considera como média, ok? Isso ele faz a leitura, por exemplo, pessoal, essas leituras são feitas de ventilação durante todos os dias do mês e durante todos os meses do ano. Então ele determina as médias aí. Qual que é a ventilação média, por exemplo? 3,5 km, alguma coisa assim, tá? Ele define a velocidade média e aí ele dá um máximo, que é quando a gente atinge aí esses ápices da velocidade da ventilação. Então ele dá o médio e o máximo. Quanto maior a ventilação em si, a gente sabe que tem uma pressão maior aí para passar a ventilação nas frestas da nossa edificação em si, né? Das nossas aberturas, enfim. Então aí a gente tem uma maior troca de ventilação entre aí, o ambiente interno e o ambiente externo. Então pensem aí quando vocês forem projetar uma edificação em si. Vou projetar uma edificação, professor, e, enfim, eu acho que não precisa ter tanta ventilação e tudo mais. Ok, você vai projetar o quê? Uma abertura em si menor. Mas aí você não viu a velocidade dos ventos daquela área, daquela direção em si, e o vento é totalmente forte. Ou seja, o vento vai adentrar ainda mais forte. Seria melhor você virar a sua abertura para um outro lado, tentar um outro meio de ventilação. A gente pode pensar em ventilação cruzada. Tem diversas formas de a gente pensar nessa troca de calor do ambiente interno com o ambiente externo, ok? Quando a gente pensa na ventilação cruzada em si, tá? O que é a ventilação cruzada? Nada mais é do que, vamos pensar que nessa parede aqui eu tenho uma janela e nessa outra parede eu tenho uma outra, ok? E aí, essas minhas duas janelas em si, uma entra ventilação por aqui, a outra entra por aqui. A ventilação que vem de fora, pessoal, se eu tenho uma ventilação mais fria, ela entra para minha edificação e passa, tá? Ela leva o meu calor quente aqui do meu ambiente interior para fora. Então ela troca essa ventilação, ela renova a ventilação, esfria. Ou seja, aí eu vou ter um conforto térmico. Se a gente pensar, por exemplo, num clima extremamente quente e tudo mais, isso é extremamente viável. A gente tem que pensar sempre na ventilação cruzada. Agora, se eu tenho um ambiente extremamente frio, já não seria tão compensável pensar em ventilação cruzada, porque se eu faço uma abertura aqui, eu faço uma aqui, eu tenho sempre a entrada de ventilação cada vez maior e trocando, tirando o meu calor do meu ambiente interno e passando para o ambiente externo. Pessoal, o que isso acontece? Eu vou ter sempre um ambiente mais fresco, ou seja, eu estou aí perdendo o calor, o meu calor que eu produzo aqui dentro do meu ambiente interno, tudo que eu tenho de proteção, de temperatura quente e favorável, está indo para fora. Então, num ambiente frio, não é extremamente viável. A gente pode pensar nessa perspectiva, ok? Bom, deixa eu ver o que mais que a gente pode falar em relação a conforto ambiental. Tá. Carta bioclimática da edificação. Vou explicar para vocês o que é. Carta bioclimática nada mais é do que você ter aqui a gente tem praticamente um gráfico, ok? Então isso aqui é um gráfico. Aí a gente vai utilizar ele tipo uma carta solar para fazer leitura, tá? Do que a gente tem. Então a gente vai lá medir as nossas temperaturas médias, tá? Do nosso mês em si. Então, por exemplo, no dia 1 eu tive tal temperatura, no dia 2 tive tal temperatura, no dia 3 tal temperatura. Vou medir tanto as temperaturas máximas quanto as mínimas, ok?
É basicamente isso. Medir a temperatura máxima e a temperatura mínima. Também vou medir a minha umidade relativa do ar, ok? A gente sabe que quanto mais calor, mais umidade, né? Aí a gente consegue suportar no nosso ar. Então, quanto mais calor, eu posso aí pensar em umidificar esse ambiente para tornar ele, né, para diminuir a minha temperatura e tornar ele um ambiente mais fresco. A gente pode pensar a partir disso. A carga bioclimática em si, quando a gente estuda a temperatura, as temperaturas, temperatura média máxima e temperatura média mínima, e a umidade relativa máxima e a umidade relativa mínima, a gente consegue ter aí uma leitura de como que funciona a temperatura, tanto média mensal, tá, de cada mês, janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho, etc., quanto também a umidade relativa média e mínima de cada mês. A gente consegue ter aí uma perspectiva do que a gente precisa pensar. Por exemplo, a minha edificação em si está numa área, vamos pensar, numa área de clima quente, tá? O clima em si é um clima quente e a maior proporção do ano faz calor e não faz tanto frio. E aí eu preciso, enfim, desenvolver estratégias em si, tá? Para essa minha área quente, que melhorem o conforto térmico, né, nessa edificação em si, ou seja, através de ventilação em si. O que eu vou fazer aí para diminuir esse calor, tá, no meu ambiente? Como que eu vou pensar isso? Mas aí, durante o ano em si, a gente sabe que a gente tem 4 estações, ou seja, varia, as temperaturas em si variam, tá? Então, no nosso janeiro em si é o período que mais faz calor, em junho em si já é o período que, né, tá mais fresco em si. Em março, outubro já é o período de transição, então tem primavera, outono, então a gente já tem uma temperatura média. Então eu preciso pensar nessa minha edificação especificamente de clima quente. Ali, a maior parte do ano faz mais calor ou a maior parte do ano faz mais frio, né? A gente pode comparar, por exemplo, Itapeva, pelo menos desde que eu mudei aqui, o clima em si é bem fresco. Então, no calor em si eu ainda não presenciei, tá? Eu moro aqui recentemente, então façam considerações pelo que vocês conhecem da região, do que exatamente pelo que eu vou falar. Mas Itapeva em si, pelo que eu conheço, até então é um clima bem fresco. Todo mundo que vinha para cá e tudo mais fala, nossa, lá quando faz frio, faz muito frio. Então, se a gente pensar aí, a gente teria que desenvolver estratégias, né, para que a gente consiga manter o nosso calor dentro da edificação e não perder ele, tá? Para o ambiente externo, para a gente ter um ambiente aí mais confortável. Então, é basicamente isso. Então, a gente vai medir as temperaturas, digamos que Itapeva em si dá uma temperatura média do mês de junho, tá? Vamos colocar uma temperatura média para o mês de junho de 17 graus, tá? Praticamente. Então, minha temperatura média para o mês de junho deu 17 graus. E aí ele vai me dar a minha umidade relativa. Aí eu vou traçar aqui uma linha, tá? Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não está nesse mapa. Tá, aí eu vou traçar aqui uma linha, tá no mapa da frente. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, para explicar melhor para vocês. Não tá. Eu acho que eu não coloquei a imagem aqui, pessoal. Deixa eu explicar para vocês. Tá, mas enfim, aqui, por exemplo, eu vou ter a minha temperatura em graus, ok? Então, 10, 20, 30, 40, 50, enfim, vai subindo, ok? Vou ter as minhas temperaturas. Então, vou marcar um ponto, tá? Na minha temperatura que eu tenho, do mês de janeiro, por exemplo, aqui está o exemplo, dá para exemplificar para vocês. Então, mês de janeiro, por exemplo, faz 17 graus médio, com a temperatura relativa em 40%, alguma coisa assim. No mês de março faz tal temperatura média, tá? A média lá é essa, e máxima tal. Aí você vai pontuando na carta, tá? Na carta bioclimática, esses valores. Aqui, por exemplo, depois você consegue fazer a leitura de quais são
O que mais faz, por exemplo, durante o ano nessa cidade? Mais frio, mais calor? O que a gente tem que se pensar ali para criar um conforto de ambiente nesse lugar? Aí a gente tem as divisões, ok? Essas são as linhas dos meses que você traçou, de temperatura, de umidade relativa do ar, tudo mais. Eu não vou especificar para vocês tudo aqui a fundo, porque a gente vai tratar isso na próxima aula, tá? Estudo de carta bioclimática. A gente vai se aprofundar, vai aprender a fazer os estudos, tudo mais. Então, eu não vou ficar me aprofundando no assunto aqui. Mas, enfim, aqui a gente tem, por exemplo, o mês de janeiro. Então, qual que é a minha temperatura média? Qual que é a minha temperatura média mínima e qual que é a minha temperatura média máxima? Aonde que está a minha umidade relativa do ar? Está em 60%, está em 50%, está em 80%? E aí a gente vai marcar isso. Qual que é a predominante? Né? A gente consegue ver aqui, por exemplo, que está, né, a maior parte dos meses estão aqui embaixo. Então, aqui, quando a gente faz essa análise por carta bioclimática, a carta bioclimática dá qual que é a melhor solução aí para se pensar em conforto térmico para essa edificação. Por exemplo, aqui, esfriamento por evaporação e aquecimento solar já garante um conforto térmico aí nessa edificação, ok? Aí na outra aqui, por exemplo, ó, a gente está aqui, se a gente pensasse, por exemplo, nessa gama aqui, digamos aqui, essa parte que está aqui, ó, que eu estou postando o mouse, julho, setembro, maio, etc. Maio, né? Tem um junho, julho, setembro, essa gama que está aqui, eu tenho outras estratégias para cá, tá? Então, eu posso trabalhar aqui uma ventilação natural, uma grande massa térmica para essa edificação. A grande massa térmica nada mais é do que pensar nas paredes, ok? A gente pensa aí na parede com absorção de calor, trabalha isolamento térmico no interior, a gente pode ter aí um isolante, seja uma lã de vidro, enfim, a gente tem diversos tipos de isolamento térmico que a gente pode trabalhar aí para manter o calor, ok? Deixa eu ver uma outra coisa. Esse daqui, tá? Essa nossa terceira carga. Vocês estão vendo como que a temperatura em si varia bastante durante o ano? Como que a umidade em si varia? Então, eu posso pensar que se ela realmente varia tanto assim durante o ano, eu posso trabalhar numa questão mais média aqui, tá? Então, eu posso fazer um pouquinho de cada, trabalhar aquecimento solar, esfriamento por evaporação, tem a questão do espelho d'água que eu falei para vocês que a gente pode utilizar, ok? Ventilação natural. Então, dá para aproveitar um pouquinho de todas essas técnicas para se aplicar em si como solução da edificação, ok? Eficiência do contato do solo, pessoal. Nada mais é do que a gente pensar no solo como um guardador de temperatura, ok? Vocês conseguem pensar que a temperatura do solo em si, ela varia de lugar para lugar, tá? Então, tem lugares que, assim como a nossa temperatura do ar varia, a temperatura do ar e do solo também é diferente. Então, em alguns lugares eu vou ter uma temperatura mais quente, né? E o solo em si vai ser mais fresco. Em alguns lugares eu vou ter uma temperatura bem mais fria. O solo em si também vai ser interferido aí por essas questões climáticas. E aí entra essa carta, por exemplo, para a gente trabalhar regiões climáticas. Esses exemplos em si, a maioria são estudos recentes. Então, muitos dados, muitos mapas a gente ainda não encontra no Brasil, infelizmente, ok? Porém, aí o pessoal já está estudando para reunir, para organizar esses dados e tudo mais para a criação e desenvolvimento de mapas. Talvez vocês encontrem aí alguns estudos recentes que têm algumas informações do Brasil e tudo mais. Enfim, qual que é o intuito deste mapa que eu coloquei aqui para vocês? É estudar aí, por exemplo, as áreas. Então, eu escolho aqui a minha área, por exemplo. Tenho diversas cidades aqui no meu mapa. Então, eu estou pensando, vamos pensar, por exemplo, aqui em Seattle. Vocês estão vendo aqui? Está aqui o meu ponto. Estou passando o mouse aqui. E aí, eu identifiquei minha região climática ali dos Estados Unidos da América no mapa. E aí, eu venho aqui para os meus mapas de zonas climáticas. Ok? Aqui, ó. Esse aqui. E aí eu procuro Seattle. Aí ele vai me dar os critérios relacionados ao clima. Quanto mais alto, quanto mais escuro, tá? Quanto mais escuro esses gráficos aqui, mais importante é essa minha estratégia aí nesse ambiente. Okay? Quanto mais claro, mais desnecessário é ou que não precisa de ação nenhuma. Ou seja, eu estou em Seattle. Eu preciso utilizar, então, digamos assim,
as minhas estratégias para reduzir o aquecimento no inverno, ok? Aí eu tenho as outras estratégias. De promover esfriamento passivo, aí está aqui a minha cor mais clara, ou seja, nenhuma. Não preciso, isso não é importante, não preciso promover o esfriamento passivo. Reduzir esfriamento mecânico, ok? Também não é tão importante assim, tá? Condensação no verão, esse outro aqui mais clarinho, o que significa, né? Também não precisa, não é importante. E ventilação no verão também não é importante, porque aqui, reduzir aquecimento no inverno, tá? Eu preciso reduzir o meu aquecimento no inverno. É uma área já que seja mais quente em si, ou que seja mais fria, eu tenho que ir lá reduzir a minha proporção desse clima, ok? Transformando esse ambiente em si em um ambiente mais confortável, digamos assim. E aí esse mapa me dá essas informações para diversas outras regiões aqui dos Estados Unidos. Tudo isso varia de clima regional, tá? Então, por exemplo, às vezes eu tenho, vamos pensar no Nordeste em si, no Brasil. Se a gente pensa na questão do Nordeste, o meu solo em si também vai ser super quente, né? Então, aí o que eu posso utilizar? Faz muito frio no Nordeste? Talvez não vai ser tão benéfico para mim utilizar o solo em si como meio de esfriar a minha edificação em si. Eu não consigo fazer isso, ok? A questão por taludes que ele fala. Então, quando a gente constrói uma edificação, deixa eu ver uma que eu possa dar exemplo para vocês. Sabe quando a gente faz parede de divisa em si? Eu tenho ali, atrás dessa parede, eu tenho o preenchimento em si, cheio de terra, essa parede está servindo de muro de arrimo para mim. Isso também é uma técnica, tá, de contato com o solo, para proteger aí a edificação em si, para evitar a troca de calor ou para manter a edificação em si mais fresca. Aqui, por exemplo, na nossa área, a gente pode pensar que se a gente constrói uma parede, né, um muro de arrimo aí com o solo em si, eu consigo aí transformar o meu ambiente interno em um ambiente mais fresco, tá? E evitar talvez que durante o dia, se eu tenho uma propagação do sol muito forte, essa edificação em si fique muito quente, ok? Calendário de proteção solar. O que é importante falar sobre o calendário de proteção solar? Bom, aqui eu tenho um calendário que eu coloquei uma imagem para vocês, tá? Vou utilizar esse exemplo aqui. Quando vocês forem pegar um calendário solar em si, ele vai dar de acordo com a sua localização, ou seja, a sua cidade. E o ponto de equilíbrio, tá? Ponto de equilíbrio nada mais é do que a transição. Por exemplo, quando eu estou numa temperatura minha temperatura média anual aqui em Itapeva, digamos, que seja deixa eu pensar, tá, 18,3 graus. A partir de 18,3 graus começa a esquentar, ou então quando abaixa começa a esfriar. Então é o meu ponto de equilíbrio, esse meu ponto de transição quando passa de quente para frio, de frio para quente, ok? Meu ponto de equilíbrio então é 18,3 graus, ou seja, esse 65. E, enfim, esse calendário de proteção solar em si, ele não trabalha em graus, ok? Bom, que vocês consigam enxergar isso aqui. Ele vai trabalhar aqui com a temperatura em si baseada nos países, né, do exterior, em outros países. Ele não trabalha com as temperaturas do Brasil. Então, não vamos trabalhar em graus aqui, vamos trabalhar só com números. Então, vocês precisam se acostumar com isso quando a gente for pensar em si, em calendário, em carta bioclimática também, porque vocês vão ter uma variação aí nas leituras, ok? Enfim, ele falou que o meu ponto de equilíbrio, então, é 18 graus ou 65F. Vamos pensar aqui. 65. Vocês conseguem ver, por exemplo, que a partir, em janeiro, fevereiro, março, toda essa parte aqui eu tenho temperaturas ok, estão dentro. Quando entra em abril, eu começo a ter uma transição aqui de calor entre 65, porque sobe de 65, vai para 67, 67, 67, 66. Ou seja, em abril, ao meio-dia aqui, às 13 horas, entre o meio-dia e 13 horas, é quando eu tenho uma transição aí de temperatura onde começa a esquentar, ok? Porém, a partir das 17 horas, em abril, começa a minha temperatura a baixar novamente, tá?
Essa temperatura aqui, pessoal, é chamada a zona de conforto, ou seja, quando eu tenho ali a minha temperatura começa a esquentar em si, quando está essa parte aqui média. Porém, quando escurece muito, já são as minhas temperaturas mais altas, ou seja, quando seria necessário pensar já aí em proteções, seja tipo, como eu tinha falado para vocês, de brise, seja de vertical, horizontal, seja uma janela, enfim, qual vai ser a minha proteção aí que ainda vai conseguir aproveitar a minha iluminação, enfim, qual vai ser a estratégia que vocês vão pensar para este ambiente. Então, tá? Baseado nessa tabela, o que vocês precisam aprender a fazer são essas leituras, tá? Então, a minha zona de conforto em si começa em abril, tá? Aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril. Aqui são as 24 horas do nosso dia que a gente tem. E aqui, essa tabela em si, ela é baseada, pelo que eu falei para vocês, né, no estudo das temperaturas médias de cada mês. Então, mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março, mês de maio, vamos supor que tem 31 dias aí. Então, fiz a somatória das temperaturas de cada dia do mês de maio, 31 temperaturas, e dividi pela quantidade de dias. Vou ter minha temperatura média aí do mês. E aí, ele estabelece aqui essa temperatura para cada mês e para cada hora, ok? Então, aí eu começo na minha zona de conforto, ou seja, a minha insolação, quando eu vou precisar e pensar numa proteção solar em si, vai ser aqui a partir de abril, às 13 horas até às 17 horas. Depois aí eu já não preciso ter uma proteção. Professor, mas como que a gente vai pensar isso? Mais para frente a gente vai ver a carta solar. A carta solar é isso aqui, tá? Esse círculo redondo, eu tinha falado para vocês, não sei se vocês já viram isso, mas se vocês não viram ainda, a gente vai ver. A carta solar, a gente estuda ela de acordo com a latitude, tá? Do local que a gente está, de como tá, qual que é a localização do Sol naquela localização em si. E aí a gente estuda ele a partir das horas, ou seja, tal hora eu vou ter insolação, tal hora a minha insolação vai ser menor, e tal hora eu não vou precisar de proteção nenhuma, porque o sol não vai incidir naquela parte. Então é basicamente isso, ok? A partir desses estudos aqui, ó, da carta do calendário solar, calendário de proteção solar em si, eu tenho aqui, que eu falei para vocês que eu vou começar, eu preciso pensar em insolação a partir das 13 horas de abril, certo? Então, ele vem aqui, por exemplo, e aplica isso na carta solar. Deixa eu ver. A gente são divididos, tá, pessoal? Isso aqui em equinócios, solstícios, eu vou explicar para vocês, é de acordo com cada estação do ano. Então, eu tenho verão, tenho primavera, tenho outono, tenho inverno, tenho a transição de tudo isso, tá? E cada data aí simboliza uma transição, cada linha em si. Ok? Quanto mais ao meio, mais são as transições, ou seja, outono, primavera. Quanto mais as extremidades e quanto mais acima são são as estações de solstício, solstício que eles chamam. Ou seja, verão ou inverno, onde as temperaturas ou são máximas ou são mínimas. Então é basicamente isso. Aí ele marca na carta solar, por exemplo, ele pega aqui calendário, ele se baseia no calendário de precessão solar, vem aqui e marca o horário que eu vou precisar pensar na minha proteção solar. Então, a partir de abril, deixa eu achar aqui, abril, tá aqui, abril, 21 de agosto e 21 de abril, ou seja, essa é a minha linha de abril, tá? Aí ele marca aqui e vai marcando os pontos em que eu vou precisar de proteção, de maior proteção solar. Então aí ele traça essa linha, ok? Para a gente pensar aí na questão de qual horário eu vou precisar do sombreamento. Então aqui, digamos, no dia 21 de abril, eu vou precisar pensar no sombreamento desde antes das 7 da manhã, até, por exemplo, a transição, 21 de setembro, 21 de novembro, eu vou trabalhar essa proteção aí, mas não tão aprofundada em si até julho, tá? Porém, aí depois, a minha temperatura em si, eu vou ter uma outra estação que vai precisar de uma maior proteção solar, ou seja, ela tá aqui nessa minha linha de dezembro, tá? Por quê?
essa minha linha de desenho em si, novembro, outubro e tudo mais, querendo ou não, no exterior, são, em si nos Estados Unidos, quando a gente pensa, o verão e o inverno deles são diferentes do nosso, ok? Então lá, janeiro, fevereiro, etc., são onde a gente tem aí o nosso inverno. Quando a gente tem junho em si, é trocado. Quando a gente chega em junho lá, as temperaturas em si são, né, são mais altas, ou seja, lá é verão. Aliás, é por isso que eu já comentei com vocês que as férias de lá são em junho, né? Então o ano letivo dele é diferente do nosso. Já para a gente aqui no Brasil, janeiro é super calor, junho, julho é super frio e etc. Então aí eu tenho que pensar, quando as minhas temperaturas estão mais altas, eu tenho que pensar em qual horário eu vou precisar em si de uma maior proteção. Quando a minha temperatura em si está num processo de transição, outono e primavera em si está num processo de transição, eu posso pensar numa proteção em si, mas ela pode ser de um elemento mais simples, ok? Não pode variar aí. Bom, a nossa aula de hoje é isso. É basicamente uma conversação, gente, a disciplina de conforto ambiental, e é o que eu mais gosto porque ela é muito ampla, então a gente consegue dissertar bastante sobre isso. Vai ser isso que eu acho que vocês vão ter que fazer durante a minha avaliação na disciplina, ok? Que vocês consigam dissertar sobre o projeto de vocês, falar, é por isso que essa edificação em si, essa abertura está voltada para essa parte, ou é por isso que a minha abertura está voltada para outra direção, porque eu quero ter um maior aproveitamento de iluminação natural ou de ventilação, ou eu quero aí manter uma troca de calor e por isso abrir só uma janela e não abrir uma ventilação cruzada, porque senão eu vou ter uma troca de calor com o ambiente externo, enfim, não é isso que eu quero. Então é isso que vocês vão ter que pensar e criar aí como estratégias no desenvolvimento de projeto de vocês, ok? Bom, se tiver alguma dúvida, me mandem, ok? Gravei a aula agora, vou estar disponível das 7 às 10 da noite para vocês tirarem dúvida. Caso tenha depois, também acontece de aluno não conseguir assistir a aula no momento, se ficar alguma dúvida, pode me mandar depois, porque por mais que eu demore um pouquinho para responder depois, mas eu vou esclarecer as dúvidas de vocês, porque é extremamente importante vocês passarem sem nenhuma dúvida em relação à matéria, ao conteúdo, à disciplina em si, porque isso vocês vão utilizar o resto da vida. Então, se tem uma dúvida aí, professor, tal estratégia é boa, ou isso é bom, isso é ruim, etc., fale que a gente já esclarece e discute sobre isso, tá? Aliás, conforto térmico é uma matéria extremamente dissertativa, onde a gente pensa nas estratégias para solucionar os nossos problemas de conforto térmico e também acústico. Bom, desejo uma boa semana para vocês, uma boa aula, espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus, precisando de qualquer coisa é só avisar, ok? Até mais, pessoal!